E aí galera, nesse exato momento estamos aqui na mentoria e estamos tendo um momento muito top na mentoria, que é o System Design, uma prática de entrevista de System Design, que é uma entrevista onde você consegue montar e arquitetar um sistema. E nessa entrevista de hoje estamos refazendo o Uber. Vou mostrar aqui para vocês algumas dos mentorados como eles estão construindo. Então a gente está começando a construir o sistema aqui agora, tem um usuário que vai estar requisitando corridas, e aqui ele está começando a construir, o mentorado aqui está começando a construir, e a gente está tentando construir aqui um API Gateway para as primeiras requisições aqui. E nesse tipo de entrevista é muito top porque a gente consegue praticar bastante esse tipo de arquitetura de sistema, microserviços, back-end, front-end, cloud, bancos de dados. A gente tem que envolver tudo isso para a construção de um sistema super complexo que é o Uber. E agora estamos desenvolvendo o fluxo de login aqui no front-end. O nosso mentorado aqui está desenvolvendo a parte do front-end, então a parte de login e criação de conta aqui. E a gente acabou de acabar aqui agora, são 7h47, acabamos de acabar aqui agora. E eu vou mostrar aqui todo o desenho que a gente fez para vocês dar uma sacada, vê só. Então se liga, a gente começou aqui com o usuário solicitando uma corrida. E a gente já cai aqui no API Gateway, e o API Gateway chama para essa Azure Function aqui, uma função de autenticação que valida se o usuário, primeiro, se o usuário existe no banco de dados, Postgres que a gente colocou, e existindo, ou não existindo, ele retorna para a function. Se não existir, a function retorna o usuário para a tela de login ou para a tela para ele se registrar. Basicamente, essas são aqui 3 funcionalidades que a gente queria desenvolver nessa System Design aqui, que era, então, é o System Design da Uber para refazer o fluxo da Uber, que é registrar os usuários, tanto o rider, tanto o passageiro quanto o driver, então os dois. Ser Real-Time Location Tracking of Drivers, ou seja, traquear em tempo real onde que está o motorista e solicitar uma corrida e dar match da corrida. Então vou mostrar cada um desses fluxos aqui para vocês. Aqui primeiro, como eu estava falando, é o primeiro fluxo, que é o fluxo de cadastrar. Essa parte é o back-end. E depois a gente pegou e fez o front-end. E ele está mais para cá que assim. Então essa parte aqui é o fluxo lógica do front-end. No front-end então, tem uma tela de login e ele pergunta: você é um driver? Você é um motorista? Se for driver, ele vai... É um login que você quer fazer? Sim, então é para a tela de login. E ele vai fazer uma requisição HTTP POST para essa rota aqui. Se não for, é uma tela de registrar. Então ele registra, pega dados como e-mail, CPF, data de nascimento, dados pessoais. Enfim, não é driver, você é um passageiro, aí é aquela tela de login, a tela de fluxo aqui de registro de cadastro. Então com isso a gente consegue ter o primeiro fluxo, a primeira funcionalidade, que é login no sistema e a gente criar as primeiras telas, né? E depois dessa primeira aqui funcionalidade, a gente vai para a segunda funcionalidade, que é a funcionalidade de traqueamento em real time, em tempo real. Então vamos ver como ficou. E para fazer o traqueamento real time, a gente tinha 2 coisas: solicitar uma corrida e identificar onde a corrida estava, onde o motorista estava. Então a gente começou desenhando aqui o fluxo de telas. Então o mentorado começou a colocar o fluxo de telas aqui, de selecionar o destino, carregar, mostrar as informações do motorista, a distância e o preço, ele confirma, e aí carregar a página que vai abrir o Google Maps. E essa página basicamente do Google Maps vai desenhar o fluxo. Então, no caso, tá aqui. A ideia era a gente... Imagina, você é um cara que tá aqui, nesse quarteirão aqui, e tem um radio, aqui uma distância máxima, porque se o driver, se a pessoa que tá no motorista tá próximo, tá dentro dessa distância, ele vai conseguir chegar até você, mas se ele estiver fora dessa distância, ele não consegue. Então, no caso, a gente tinha que levar isso em consideração. Então, a gente fez essa parte daqui para solicitar, e o back-end disso que a gente desenvolveu foi esse aqui. No back-end aqui, imagina que a gente tem um motorista, que ele tem uma conexão WebSocket aberta com o nosso back-end. Então aqui é o front-end, tem uma conexão aberta com o nosso back-end. E aqui a gente tem o passageiro que quer saber aonde que o motorista está, a localização do motorista. E aí para isso, o que a gente fez? A gente tem uma conexão WebSocket aqui, os mentorados desenharam a conexão WebSocket, que pega uma API que está escutando essa conexão WebSocket. Então o aplicativo do motorista vai ficar postando atualizações de onde ele está para a nossa API. A nossa API vai salvar isso em um banco de dados Postgres, a localização do tipo Geometry, que é o tipo de geometria, é o tipo de dados de latitude e longitude, e o timestamp, a data que ele foi salvo. Dado isso, ele publicou em um tópico Kafka, uma mensageria Kafka de streaming. E aí depois a gente tem uma aplicação que consome esses dados aqui
e publica em um outro WebSocket que é para o passageiro saber e conseguir ter o traqueamento. Então, basicamente dessa forma, imagina que você está aqui, o motorista está aqui, e aí, dessa forma, com esse traqueamento em real time com WebSocket e Kafka, à medida com que o motorista vai andando pelas ruas, ele vai traqueando e enviando os eventos até chegar no passageiro. Então ele vai andando todo o caminho até chegar no passageiro, e assim a gente consegue traquear isso através do uso de Kafka, mensageria e WebSocket para tornar em real time. Então, em vez de a gente fazer várias requisições HTTP, originalmente a gente estava pensando em fazer várias requisições HTTP a cada 30 segundos, ficar recarregando isso aqui. Usando essa solução aqui que a gente construiu de Kafka e mensageria, a gente consegue ter esse traqueamento aqui em real time. E o último ponto, que é para a gente conseguir identificar se a corrida, se a pessoa... Então, porque a gente estava aqui antes falando, né? Que se você está aqui nessa localização e o motorista está fora do rádio dessa circunferência, ele não vai aparecer a corrida para ele. Mas agora, se ele estiver dentro da circunferência, a corrida vai aparecer para ele. Para essa parte que é a terceira funcionalidade, que é solicitar uma corrida e matching. Ou seja, solicitar uma corrida e dar um matching. Para essa parte, a gente desenvolveu essa parte aqui. Então, solicitar uma corrida e fazer o match. Então, a gente utilizou um algoritmo chamado GeoHash. Esse GeoHash basicamente quebra o mapa em seções e áreas e transforma isso em um hashzinho. E esse hashzinho, com esse hash, a gente consegue saber se o cara está próximo ou não, baseado no hash da localização do passageiro. Então, a gente basicamente construiu um serviço de Find Driver, que vai basicamente é uma função Azure Serverless, que vai pegar o hash da localização do passageiro e vai pegar o hash da posição do cara que está dirigindo e ele vai dar esse match. Se der o match, então aqui é a aplicação do passageiro perguntando, pedindo, então ele vai passar a localização do passageiro e o destino que ele quer chegar, manda para o back-end, essa função Find Driver vai no nosso banco de dados, pegar as últimas pessoas, vai pegar os motoristas, pegando os motoristas, ele vai ordenar pela localização mais próxima, dada a localização mais próxima, retorna isso e pergunta para o motorista se o motorista aceita a corrida ou não e retorna para o front-end se aceitou ou não. E dado que ele aceitou, a gente pega e segue esse fluxo aqui para mostrar o traqueamento dele em real time. Então, qual que é o propósito de tudo isso que a gente fez? É basicamente ajudar os mentorados a praticar para a entrevista de System Design. Tudo isso aqui foi os mentorados que fizeram, eu não fiz nada. Eu estava apenas falando para eles, eu quero fazer esse sistema, como é que a gente faz? E eles falando, narrando em inglês como fazer, como construir, como ser o passo a passo. Então tudo isso eles foram construindo e explicando enquanto desenhavam e explicavam, iam fazer perguntas em inglês, eles iam respondendo em inglês. Então toda a entrevista, todo esse processo que a gente construiu foi eu perguntando e eles desenhando e arquitetando. Então um após o outro. O primeiro mentorado fez uma parte, o segundo mentorado pegou, continuou fazendo a segunda parte. E nisso a gente foi desenvolvendo até construir todo esse sistema com essas 3 funcionalidades. Então assim, esse é um dos tipos de entrevista que se você quer vaga em DO, você tem que passar, que é o de arquitetar o sistema, é o chamado System Design, ou desenho de uma arquitetura, ou uma entrevista de tela branca, porque a tela está branca e você vai começar a montar os componentes e fazer o desenho da arquitetura, do front-end, do back-end, da engenharia de dados. Então todo esse desenho da arquitetura você vai desenvolver. É uma das entrevistas que a gente pratica aqui na mentoria para garantir que os mentorados já vão mandar bem nesse tipo de entrevista e saber responder as perguntas, saber arquitetar o sistema da melhor forma possível.